Dando início a mais um programa de hoje do Contrato Social com um convidado especial, Sérgio Akio Kobayashi. Sérgio, muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Thomas, muito obrigado, digo eu. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com comunicadores. Apesar de eu ser comunicador também, não é todo dia que eu tenho a oportunidade de falar com gente como você. Muito obrigado. E eu conheci o Sérgio, pessoal, há acho que uns 4 anos, né, Sérgio? E nesse período de 4 anos, o Sérgio foi o secretário de Educação de Caucaia do Ceará. Ceará. Né, Sérgio? Você foi secretário de Comunicação de São Paulo, presidiu a imprensa oficial do Estado. E eu queria que você colocasse aqui como é que foi a sua trajetória, sua formação acadêmica, sua vida, seus perrengues. A gente tem aqui um público muito especial que são jovens empresários, temos a parte da advocacia e eles têm super interesse em conhecer figuras expoentes aqui que fazem parte do crescimento do Brasil. Então, obrigado pelo expoentes, né? Eu fico constrangido. Mas, Thomas, eu venho de uma circunstância familiar bem humilde. Eu sou filho de lavrador, né? Sou filho de japonês imigrante que chegou ao Brasil um pouco antes da guerra e sofreu muito nesse país, em função da guerra, em virtude da guerra, mas que sobreviveu. Sobreviveu, educou bem os seus filhos, né, meus pais, somos 7 irmãos, e eu galguei, é óbvio, o estudo de humanidades por conta da minha criação. Eu fui criado entre italianos, então até um determinado momento da vida eu tinha traços nipônicos por acaso, né? Eu só fui me sentir, de fato, filho de japoneses, descendente de japoneses, quando cheguei em São Paulo, em 1974, já bem distante, né? Muito distante. E aí no interior era qual cidade, Sérgio? Eu sou de Pedreira. Pedreira fica após Campinas. A época da guerra era o interiorzão mesmo. Para você chegar aqui à capital era difícil, né? E meu pai, então, portanto, ele ficou meio um tanto segregado da colônia japonesa, porque, na verdade, é o seguinte, meu pai, eles imaginam, como meu pai era muito novo, e meu pai não era tão somente um imigrante, meu pai era formado, meu pai era técnico agrícola, e morava no litoral. E imaginava, então, que os japoneses jovens, um pouco mais proeminentes, eles sim proeminentes, pudessem ser espiões do eixo. Por quê? Porque estavam afundando, os alemães estavam afundando navios na costa brasileira, e lá na Baixada, no litoral sul de São Paulo, afundaram algo em torno de 20 navios, né, os submarinos alemães. Então eles achavam que eram os japoneses que davam dicas. Nossa. Então pegaram aqueles japoneses jovens que trabalhavam na lavoura, em Registro, na cidade de Registro, Iguape, naquela região, e deportaram para o interior de São Paulo. Como não tinha onde deixar preso, deportaram. Não tinha campo de concentração aqui, com a seguinte instrução ao delegado da cidade onde recebia essa família japonesa: se encontrá-lo falando japonês com outro japonês, prenda os dois e manda para São Paulo. Olha só. Então meu pai não podia ter contato com outros japoneses. E assim eles espalharam esses jovens japoneses, e meu pai foi um deles. Quando acabou a guerra, meu pai já estava enturmado com os italianos, portanto eu tive uma educação quase... E como um tanto italianado, né, minha família se transformou em católica, eu fui ser coroinha da igreja. E de coroinha da igreja eu acabei partindo para humanidades. Então eu sou um nicei um tanto diferenciado. Porque os niceis daquela época geralmente partiam para medicina, para engenharia. Mais exatas, né? Mais exatas e biológicas. E eu fui fazer humanidades mesmo, porque eu havia passado pelo seminário. E no seminário havia aprendido filosofia, sociologia, essas coisas todas. Eu fui aprender, virei jornalista depois que estava adulto. Sérgio, você saiu do interior e construiu uma carreira em comunicação e gestão pública. Que experiências da juventude e do começo da vida profissional mais moldaram o seu jeito de liderar e decidir? Olha, eu sou de uma época em que, para você se concretizar profissionalmente, você tinha que ser um tanto arrojado. Não podia ficar na base do acho que vai dar, não. Tem que dar, tem que dar. E, portanto, eu também, com a formação que eu tinha de ambientes ocidentais, especificamente ocidentais, eu me sentia muito mais brasileiro do que um nicei, mesmo estando aqui em São Paulo.
E essa foi a grande vantagem. E também outra, eu tinha uma grande vantagem. O meu irmão já era um professor muito famoso aqui em São Paulo, professor do Objetivo. Paulo Kobayashi. Né? E que vivia também em função do quê? De uma atividade acadêmica. E eu acabei convivendo com as pessoas que giravam em torno do Paulo, sobretudo no Objetivo. Então eu acabei me moldando também nesse aspecto de humanidades e fui em frente. E as portas se abriram, é claro. Mas agora eu tive um grande professor, eu digo sempre, faço questão de dizer. Eu só tive um grande orientador acadêmico na minha vida, foi o Mário Covas. O Mário Covas, com ele eu digo para todos que eu fiz o bacharelado, eu fiz a pós-graduação e eu fiz o doutorado em política, certo? Então, em função disso, trabalhei muito na vida pública e também um pouco na iniciativa privada. Eu acho que me dei bem, cheguei até aqui, 70 anos de idade, acho que me dei bem e me dou por feliz, me dou por satisfeito com o que fiz e pelos exemplos que pude deixar. E Sérgio, conte um pouquinho da sua experiência agora sendo secretário de Educação de Caucaia no Ceará. O que te levou a ir para o Ceará na busca desses novos desafios? Thomas, as coisas na vida acontecem e a gente leva, né? Eu não fiz uma carreira, como militar ou como professor, eu fiz uma carreira, digamos, moldado em grandes experiências. Eu fui secretário de Comunicação de São Paulo, eu fui coordenador geral de Educação aqui em São Paulo, fui presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação aqui do governo de São Paulo, que é uma fundação muito importante, muito poderosa, mas eu tinha uma curiosidade tremenda. Isso eu confesso a todos e não desmereço outros, mas eu queria saber por que o Ceará, no quesito educativo, era melhor que São Paulo. Era uma curiosidade e não me contavam direito, né? Aí nós passamos pela pandemia ainda no ano de 2000 e eu sou safenado, eu sou diabético. Os médicos falaram, fica dentro da tua casa que se você pegar esse negócio você morre. Sim, eu não quero morrer, perigoso. E fiquei. Bom, nisso eu fiquei praticamente quase um ano e meio dentro da minha casa e de repente eu recebo uma ligação de um amigo da USP perguntando se eu não poderia assumir uma consultoria na cidade de Caucaia. Eu falei, olha, eu posso se os médicos liberarem, né? Mas ele falou, mas não é a Caucaia do Alto, não. Eu falei, o que Caucaia? Ele falou, na Caucaia é no estado do Ceará. Eu falei, mas do Ceará? Sim, do Ceará. E era um gestor da Fundação Vanzolini, que é a fundação de apoio da ECA, da Poli, da USP, né? Da Escola Politécnica da USP. E falei, olha, vamos conversar. E fomos conversar, acabei indo para o Ceará, para chefiar uma consultoria de educação nessa cidade específica, porque era a cidade que era o último nos indicadores de educação do estado do Ceará. O prefeito lá descobriu que existia uma fundação chamada Vanzolini, na USP, que era especializada em educação, e ele precisava dessa fundação para quê? Para melhorar a cidade dele, porque era a última no quesito educador do estado do Ceará. Nossa. Mesmo o Ceará sendo o melhor. Com os indicadores baixos. Mas nessa cidade os indicadores estavam de fato baixos. E aí eu me apresentei ao prefeito já praticamente como indicado da Fundação Vanzolini para chefiar a consultoria. Ele não se entusiasmou com a minha situação, com ele que exigiu que eu fosse o secretário. E Sérgio, conte um pouquinho para gente como é que... Essas coisas acontecem, né? E como é que foi a sua experiência lá? Não, foi muito boa. Eu aceitei com o prefeito condicionando. Né? Primeiro, que eu não seria o ordenador de despesas, o gestor do dinheiro. Eu não queria saber de dinheiro. Segundo, que eu não ficaria o tempo todo, eu ficaria tão somente um ano a ponto de colocar lá, como digo, os pingos nos is, né? E depois deixaria a cadeira pronta para um cidadão, alguém nativo, alguém no mínimo do estado do Ceará. E fiz o acordo com o prefeito, mas ele não se deu por satisfeito e não assinou não me deu a carta de alforria. Só me deu a carta de alforria no dia que ele também foi alforriado. Quando acabou o mandato dele, ele foi embora e ele me exonerou. Então, eu tive que ficar até o fim da gestão do prefeito Vitor Valim, e me dei bem, até porque aprendi de fato por que a educação do Ceará é melhor. Posso explicar mais tarde, depois logo mais. E me dei bem porque ao entender tudo isso eu aprendi.
né? E ao aprender, eu posso confrontar com dados de outros estados, sobretudo com o de São Paulo, que está no estado lamentável. E entrando nesse tópico, Sérgio, como é que você vê a educação agora de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil como um todo, mas focando agora no estado de São Paulo, e também essa questão das escolas, né? Escola cívico, escola militar, como é que você... Qual que é a sua análise disso tudo? Thomas, a gente pode até considerar que seja questão ideológica. Não é. Não é. Bom, primeiro tem em relação ao comparativo entre os estados. São Paulo, eu digo a todos que vergonhosamente não é um dos estados mais qualificados em educação. São Paulo é o 5º estado no ranking educativo do país. Não pode ser o 5º. Até pelo tamanho, até pela quantidade de pessoas. Pelo dinheiro que tem. Agora, não pode ser, aí sim está a vergonha maior. O 13º na alfabetização. Ou seja, aluno com 7 anos de idade, que deve ter passado pelo 2º ano do Fundo 1, como a gente diz, que antigamente chamava primário, na minha época era primário. Certo? No 2º ano, o aluno tem que saber ler, escrever, entender razoavelmente o que está lendo, o que está escrevendo e saber as 4 operações matemáticas básicas. É mais, menos, vezes, dividir. Sim. Certo? Que agora é adição, subtração, mas tudo bem. Mas numa linguagem mais popular, falar é mais, menos, vezes, dividir, o aluno tem que saber o que é mais, o que é menos, o que é vezes, o que é dividir. E agora, aqui em São Paulo, nós estamos em 13º, ou seja, de cada 100 alunos do segundo com 7 anos, só 5,4, sabe? Ou seja, de cada 100 alunos, você tem praticamente 6 alunos que não entendem isso. Entendi. Isso daí dá um atraso na vida do aluno e é muito provável que o aluno, às vezes, até comece a desistir do ensino fundamental. E aí chega ao 9º ano, praticamente analfabeto, ou analfabeto funcional. Sim. E aí desiste da vida. E depois ele só pensa em retomar um dia quando ele sentir que isso daí está pesando muito na vida dele, que ele vai para o tal do EJA, de escola de jovens e adultos, ou seja, vai quando adulto, tentar ainda recuperar o tempo perdido. Isso é lamentável, é um tempo perdido e isso coloca o Estado para trás. Sim. Coloca o Estado para trás. Você é de origem chinesa, você sabe o quanto prezam os orientais nos seus investimentos. Sim. Eles só vêm para uma localidade quando eles sabem que tem qualidade de ensino, tem água boa, certo? Tem clima, tem isso aqui, sabe? E aqui, mesmo no estado de São Paulo, muitos dos investimentos não vêm para São Paulo por conta da qualidade da educação. Preferem ir para outros países aqui da América do Sul, da América Latina, certo? Não vêm para São Paulo. E não vem para o resto do Brasil também, porque eu falo do Nordeste, eu falo do Ceará. O Ceará também não é lá essa sumidade em investimentos, tem sido uma sumidade em educação. Lá você tem em torno de quase 50% de muitas das cidades lá no Bolsa Família. Entendi. Certo? Mas tem uma educação boa. Tanto é que você vai ao ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, 40% dos alunos sabem de onde chegam? Não. Ceará. Do Ceará? Sim, porque Olha tem uma só. boa formação básica. Tem um bom formação professor básica. Sérgio, você está dizendo assim que essa questão da educação em São Paulo é uma barreira para os investimentos Também é uma barreira de investimento. Claro, isso. Você vai a um município de São Paulo, onde a pessoa, primeiro, não tem uma boa educação, portanto, ele não sabe minimamente falar inglês. Certo? Não sabe falar português. Certo? Ou você tem no baixo, nas profissões mais baixas, o sujeito não sabe sequer ler para receber um carteiro. Sim. Pode ser porteiro do prédio, porque não sabe ler, porque não pode receber o carteiro. Certo? Então, você começa a patinar. E aí ele vai para um país, vai para Costa Rica, por exemplo, às vezes está tudo tranquilo. Lá tem terremoto, tem vendaval, tem isso, tem aquilo, mas tem povo qualificado. E aqui em São Paulo você sofre muito com isso. Nós temos aqui o Eldorado Paulista. Você pega aí toda essa região que vai de Campinas, vai até Ribeirão Preto, você tem por dentro boas regiões de São Paulo, mas são pouquíssimas as cidades que estão qualificadas para receber bons investimentos. Agora, não pode ficar tudo em Indaiatuba, em Paulínia, certo? Você tem que expandir um pouco mais. E você tem essas dificuldades. Sérgio, eu também, o ano passado eu visitei as FATECs e ETECs, né, do Centro Paula Souza. E a gente vê que lá também tem alunos, tem capacitação,
a pessoa se forma, pode ir para uma faculdade. Você acha que, mesmo com esses ETECs, FATECs, o Estado deveria dar mais enfoque para o ensino básico? Claro, porque é onde você alfabetiza. Senão você... Olha, no Ceará existe o programa de alfabetização na idade certa. Lá se prima muito para que o aluno, na idade que ele esteja, ele aprenda aquilo que ele tem que aprender. Isso aqui São Paulo deixou a desejar durante muito tempo. Nós estamos em fase de recuperação. Começou com Mário Covas querendo recuperar ao criar as escolas técnicas. Mário Covas muito preocupado com a empregabilidade. Ele sabia que a empregabilidade dependia muito da alfabetização. E ele começou a investir muito nisso. Infelizmente, houve ainda muitos atrasos aqui em São Paulo. Nós tivemos muitos atrasos. Eu espero que próximos gestores se prendam a isso. Agora, esse também é um defeito que vem do governo federal. O nosso Lula, que todo mundo diz que eu acho que eu sou lulista, eu não sou petista, né? Mas dizem que o Lula, nos 2 primeiros mandatos dele, só se preocupou com a educação universitária, com o ensino universitário, criar faculdades, sendo que não tinha alunos com qualidade suficiente para acessar as faculdades. Certo? Agora não, é hora de estar investindo um pouco mais em educação. Tanto é que o Ministério da Educação está verticalizado. Está o Ceará no Ministério da Educação para implantar o modelo cearense para o país. Bacana. Então, o ministro é do Ceará, presidente do Fundo Nacional de Educação, da Educação Básica do Ceará, o diretor... Então, o Ministério da Educação já está quase que verticalizado para o Ceará. Isso é bom. Isso é bom. Foi se buscar, o Lula nesse aspecto foi buscar a inteligência que funciona para atuar no ministério que precisava funcionar. Tá? Nada contra os ministros que eram de São Paulo. Nós tivemos um excelente ministro de São Paulo que chamava Paulo Renato. Mas ele foi durante 4, 5 anos só ministro, não teve tempo suficiente para perpetuar seus conhecimentos. Apesar que na gestão dele nasceu o tal do Fundef, que depois virou Fundeb, que trata do investimento na educação. Sabe? E isso daí é que também tem melhorado um pouco, mas falta muito ainda. E falta com que os governadores entendam. Isso agora, a escola cívico-militar que você me falou, eu sou sempre cobrado a esse respeito. Sou sempre cobrado. E eu já digo, toda vez que eu vou, algum prefeito me chama para consultoria, para palestra, eu falo, olha, eu já quero te deixar bem claro, eu sou contra a escola cívico-militar. Escola cívico-militar, se o particular quer montar, se o empresário quer montar uma escola cívica, tudo bem, eu acho ótimo. Ótimo. Se uma entidade, um Rotary ou Lions quer fazer escola cívica, pode fazer, ótimo. Por quê? Porque é privado. A escola pública tem que atender a todos em qualidade, em quantidade e em equidade. E a escola cívico-militar não atende no quesito equidade. Nós estamos no quesito equidade. E aí tem outro probleminha. Você coloca militares no processo de ensino. E militares que não estão qualificados para educar. E muito menos para ensinar. Você corre o risco de colocar lá um sargento para tomar conta da escola que tem uma escolaridade inferior ao professor ou ao diretor da escola. Diretor, professor de escola, educador de modo geral, não se submete a ordens militares. Então você tem esse conflito. E não vale a pena, porque o custo é muito alto. Não é só pelo quesito pedagógico, pelo problema do custo, do investimento que se dá a isso e que não recupera. Então, ou você faz para todos e você dá o que a gente chama de equidade no processo, ou você então não faz e permita que alguns façam, mas o façam particularmente. Aí tudo bem. Nós vivemos sob o regime capitalista, que seja assim, certo? Mas com discernimento e com as divisões necessárias para que isso de fato aconteça, sem que isso acarrete problemas de injustiça. Sérgio, a gente tem aqui um bloco muito especial que você pode indicar um livro, um filme, um documentário para os nossos telespectadores. Mas isso você faz no nosso segundo bloco e eu vou pedir que a nossa produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o Sérgio Kobayashi para falar de educação, da sua trajetória. E agora ele ficou de pensar num livro, para indicar um filme, um documentário. Sérgio, fique à vontade para indicar o livro que você acha indicado aqui para os nossos telespectadores. Não sei se você sabe, eu sou ligado ao mundo do livro, né? Eu, quando presidente da imprensa oficial, eu fui
quase com benemérito das editoras universitárias. Ou seja, das universidades eu editava muitos livros em parceria com a USP, com a Unesp, com a Unicamp, com a Universidade de Brasília. E por conta disso, em 2002 eu recebi, digamos, um galardão, que foi o título de Amigo do Livro do ano de 2002 pela Câmara Brasileira do Livro. Bacana, certo? Parabéns. Então eu me sinto muito feliz e vivi muito tempo sob a égide do livro, auxiliando muito a Câmara Brasileira do Livro a desenvolver as suas políticas públicas. E por onde passo eu faço alguma coisa em torno do livro, eu faço. Mas nesse momento, como você me fez, nós estamos falando de educação, estamos falando de política, eu quero falar sobre um livro que eu comecei a ler agora, nem terminei, me deram há 2 anos, acho que em 2 anos, não tive tempo e agora eu retomei um pouquinho de tempo de leitura, um livro do Rui Castro, do jornalista Rui Castro, Rui com Y, né? Chamado A Trincheira Tropical. É um livro que fala da época da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, com o Rio de Janeiro. É interessantíssimo em função também disso que meu pai viveu. Eu gosto muito de ele. É um livro que trata uma narrativa histórica e que fala sobre a Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro e no litoral brasileiro. Isso é importante. Tá? Isso tudo eu acho que é de extrema importância para nós. Se você não se apega ao livro, você vai se apegar praticamente ao mundo digital. Sim. O mundo digital não é suficiente. Então, quando as pessoas falam, mas a leitura digital não é mais importante, fala, porque você tem que viver de forma contemporânea. Mas você não pode esquecer também que você tem que viver de uma forma analógica nesse sentido, que é da sua formação. Sem livros, o cidadão não absorve de fato conhecimentos. E outra, né, Sérgio? A gente vê muitos esses vídeos, muito fake news. Como é que você vê essa juventude absorvendo tanta informação que às vezes a gente não sabe nem se é verdadeira ou se ela é falsa? Esse tem sido o grande dilema. Muitos questionamentos, até, digamos, nas redações judiciais, né? Judiciais contra jornalista, a favor de jornalista, tem sido... Isso daí tem sido motivo de muito, digamos, aproveitamento político, o que não é bom. Porque quando você vive nesse mundo da guerra da informação, sobretudo quando a gente fala das fake news, isso de fato é o que existe hoje. Antigamente você tinha cuidado nas redações de você fazer a depuração da matéria. Você tinha tendências. Então você chegava no jornal tal, o jornal tal era de direita, no outro jornal era de esquerda, era disso, era daquilo. Você leitor, sabia qual era o direcionamento que dava, mas você tinha as matérias factíveis. Hoje você não tem. Hoje você tem o quê? O criacionismo, praticamente. Sim. Isso tem sido uma lástima para todos nós e hoje é a briga também da questão financeira dentro dessas estruturas. Manda mais o financeiro ou manda mais a redação? Certo? E onde está a ética, né? Bom, isso daí já deixaram de lado há um bom tempo. Tem deixado de lado há um bom tempo. E aí você não cria cidadãos. Sim. Né? Você não cria cidadãos. Então, a preocupação é muito grande. E isso, na educação, isso daí pesa muito. Isso tem pesado muito. Sérgio, o governo paulista anunciou um acordo de cooperação com um laboratório ligado à Universidade Harvard para apoiar políticas de melhoria em português e matemática na rede estadual. Na sua visão, o que uma parceria desse tipo pode trazer de útil e o que ela não resolve sozinha? Eu li a respeito. E achei de início muito bom. Quando você fala em Harvard, você está falando, de fato, com o maior laboratório do mundo em todos os quesitos educativos, de formação. Agora, eu só me preocupo com o seguinte, aí vai também a questão da equidade. Nós temos que formar, só aqui no estado de São Paulo, em torno de 300 mil professores. Professores, educadores, todos que estão na cadeia educativa. Né? Vai ser para todos ou para um punhadinho? Isso será extensivo a todos ou um punhadinho? Ou seja, vai ter também o processo de qualidade e equidade para o professor? Porque é a obrigação do Estado, é a obrigação da prefeitura formar os seus professores. Isso é obrigação. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, manda os estados e os municípios qualificarem os professores, os educadores, com as competências digitais. Essa foi uma terminologia inventada em 2015, né?
que hoje competências digitais chega ao tal da inteligência artificial. Certo? Os professores estão qualificados nisso? Tá? Então, é o seguinte, vai se fazer um acordo com Harvard, mas se pensou na quantidade, na qualidade e na equidade? Porque senão você faz para um punhadinho. Você não consegue transmitir numa rede tão grande como a de São Paulo. Tá? Esse foi o meu seria uma entrega questionamento. O meu questionamento. Eu tenho certeza, e eu até escrevi a respeito, eu acho que me manifestei até no Face. Eu falei, escuta, anunciaram como se isso fosse de graça. Eu falei, não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Alguma coisa está embutida nisso daí. Porque é impossível. Se vai fazer numa dimensão grande, tem custo sim. Se vai fazer para um punhadinho, isso daí não é aproveitado. Agora, se isso for ser replicado, quanto tempo isso demora? Porque você já tem experiência em português e matemática aqui no Brasil suficiente. É só pegar o modelo do Ceará. Aliás, não é nem o modelo do Ceará, vamos dizer, é o modelo de Sobral, que foi que inventou isso, começou a trabalhar isso em 1995, e ela se consolidou de fato nos anos 2007 a 2010, e que isso foi copiado pelos próprios municípios cearenses, a maior parte dos municípios cearenses, depois se estendeu lá no Nordeste para muitos municípios do estado de Alagoas, tanto é que a segunda maior rede hoje, no quesito educativo, no Fundo 1, ou seja, do 1º ao 5º ano, é Alagoas. Você acredita nisso? Nós tínhamos 100 municípios em 2023, foi o ranking do MEC, dos 100 melhores municípios em educação, das 100 melhores cidades, 60 eram do Ceará, 20 de Alagoas, o resto do país. São Paulo só tinha 3. Sérgio, um modelo cearense com cooperação e foco na alfabetização na idade certa virou referência nacional. Quais componentes são inegociáveis para dar certo em qualquer lugar e o que precisa ser adaptado ao contexto local? Bom, primeiro o compromissamento da gestão, ou seja, do prefeito e do secretário da educação da cidade. Porque até o 5º ano a responsabilidade é do prefeito. O governador não se mete nisso, o presidente da República não, tem que mandar o dinheiro. Fundeb, o ICMS. Então, do pacote, todo esse dinheiro vem para a prefeitura. Quem responde por isso é o prefeito. Então, se o aluno no 5º ano, no 2º ano, quando ele tiver 7 anos, ele não souber ler, razoavelmente escrever aquilo que se preconiza para a idade, a culpa é do prefeito, é do secretário da Educação. Então, você tem tudo isso elencado como sendo responsabilidade do Estado. Então, se o prefeito não entende que educação é política de Estado, não funciona. Porque o prefeito começa a inventar coisas. Não tem que inventar. As coisas já estão inventadas. Já estão nos cânones do Ministério da Educação através de um documento chamado Base Nacional Comum Curricular. Ela é curricular para o Brasil todo. E aí, o que cabe ao prefeito, à cidade fazer? É o seu plano pedagógico. Faz, então, a questão de quantos dias letivos, quantos dias não serão letivos, quando será feriado, quando não será feriado, quais as matérias são mais importantes, menos importantes. Isso se avalia na estrutura da cidade. E faça funcionar, para que no final do ano, todos os alunos estejam nas mesmas condições, com as mesmas qualidades, com os mesmos conhecimentos. Agora, não se faz isso. E quando começa a mudar de gestão, quando troca de prefeito, troca tudo. Entendi. Aí quando troca o governador, troca tudo também. Certo? E aí você fica com os alunos feito baratas tontas dentro da sala. É isso que acontece. Então, para que tenha o modelo cearense, foi determinado a partir de 1999, 2000, o seguinte, todo mundo da idade certa, todos os professores qualificados para isso e todos os professores também analisados. Você faz a avaliação não só do retrospecto do aluno, você faz do educador também. E se gratifica com isso através de políticas meritocráticas. Então você vai a Sobral, que é o grande exemplo, atribui gratificações anuais para os seus profissionais em função do que ele praticou no ano anterior. Se não atingiu as metas no ano anterior, não recebe a gratificação durante esse ano inteiro. E não é só o professor, todos os profissionais da escola. Até a merendeira.
é prejudicada por isso. Então, até a merendeira, até o porteiro da escola tem interesse em que o aluno frequente a escola, certo? Que o aluno esteja dentro de sala de aula. Eles tomam conta também, que falem com as famílias, né? Então tem todas essas peculiaridades que então você tem que fazer disso políticas de fato, mas não políticas partidárias, políticas educacionais. Sérgio, a secretaria fala em desenvolver políticas e dar retorno em tempo real para uma rede de escala enorme. Quais métricas e rotinas de acompanhamento fariam diferença de verdade numa rede do tamanho de São Paulo, sem virar burocracia que sufoca a escola? É o que eu falo, você tem as metas e você tem o planejamento. Respeite seu planejamento. Tá? Por quê? Porque seja rede menor ou rede maior, a tecnicidade é a mesma. Ensinar o beabá, como a gente dizia antigamente, é da mesma forma. Você já tem a forma de como o aluno aprende de fato bem. Então aplica. Mas é questão de ideologia. Não, não é ideológico, não. Ideologia se você aplica depois mais à frente. Mas é Paulo Freirismo, é piagetismo. Não, nada disso. Não tem ismos na educação. Não pode ter. Essa é uma grande briga também que se faz entre os profissionais da educação. Temos que tirar os ismos, né? Temos que sermos pragmáticos. Falta de pragmatismo. Sérgio, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, te deixar aqui a oportunidade de você fazer as suas considerações finais ao nosso programa. Olha, como te disse, no que abrimos, que a oportunidade de a gente falar sempre é mínima, né? Então nós ficamos muito honrados com isso e sobretudo com o convite da natureza. Vamos tratar agora dos orientais, né? Das responsabilidades que nós orientais temos com a educação e até com a política. Falamos pouco de política, mas fica para uma próxima vez, tá? Mas as chances que vocês nos dão é plenamente justificável e gratificante de nossa parte. Portanto, muito obrigado e toda vez que você precisar, estamos às ordens aqui, a gente vem falar assim, a gente vem abrir o verbo, como a gente diz. Pessoal, obrigado pela participação de vocês até esse presente momento e fazer um agradecimento especial ao nosso entrevistado Sérgio Kobayashi, que deu uma aula de educação. E Sérgio, fica para uma próxima oportunidade para a gente falar também de política. De política. Muito obrigado a todos, até o próximo programa.